Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui com a turma do terceiro ano do curso técnico de agronegócio. Gente, hoje estamos fazendo uma revisão, não é? Para a prova de amanhã. E vocês estão indo super bem. Estou gostando muito de ver como vocês estão. Vamos dar continuidade à nossa revisão. Vamos falar agora sobre as culturas, né? Na primeira parte da revisão, a gente falou sobre a cadeia do agronegócio e a fenologia geral. Agora, a gente vai falar sobre todas as culturas que a gente trabalhou aqui nas nossas aulas, certo? E vamos fazer muitos exercícios para vocês já irem praticando e estarem aptos para amanhã, tiverem sucesso na prova. Vamos lá. Então, gente, vamos começar pela soja, né? Que foi uma das primeiras culturas que a gente trabalhou, né? Então, logo no início da soja, a gente vê sobre a questão das folhas, né? Então, a soja... Deixa eu só pegar um apontador laser aqui. Pronto. Então, a soja tem dois tipos de folhas, né? Tem as unifoliadas e as folhas trifoliadas. Então, essas folhas unifoliadas que aparecem logo do início da produção, né? Da folha da soja, elas são as primeiras folhas formadas, né? Então, essas folhas, elas aparecem logo após a germinação e emergência, né? Então, depois da germinação e a emergência, que começam essas primeiras folhas, e elas são duas, né? E elas são duas folhas que estão em sentido opostos, como vocês podem ver aqui nessa figura, né? Então, que tem uma lâmina por folha. E tem as folhas também trifoliadas, né? Essas folhas são três, né? São três folhas. E essas folhas que a gente viu, né? Que inicia a fase vegetativa, vocês se lembram? Então, você tem esses três folíolos, né? Das folhas, e você vai identificar o estágio fenológico da cultura, né? Na aula de soja, a gente fez uma atividade, né? Que a gente estava identificando qual estágio da vegetativo estavam as folhas, certo? Então, vamos lá. Então, já passamos aí pela fase da emergência, né? Germinação, e entra na fase vegetativa. Então, essa fase tem várias etapas, né? Que é a V1, que é o primeiro par, né? Que vocês vão identificando, gente, como a gente fez lá na aula que a gente fez, identificando as folhas, a quantidade em que fase vegetativa está a partir do primeiro par de folhas, né? Então, você sabe que a primeiro par de folhas, você sabe que é unifoliada. Então, é V1, o primeiro estágio vegetativos, né? Então, a V2, a gente viu que era a primeira folha trifoliada aberta. Então, aqui, ó, você já teve a V1, que foi a primeiro par de folhas unifoliadas, e como você teve o primeiro tri, que foi a V2. Então, a V3 é quando, gente, vocês lembram lá que a gente fez esse exercício juntos? Já temos o primeiro par e tem o 1 e o 2. Então, esse é o estágio V3. Então, é assim que a gente vai identificando a fase de estágio vegetativo. Aqui já temos aqui a V4, tá vendo? Tem V1, V2, V3 e V4. Então, é assim que a gente vai identificando o estágio vegetativo da folha da soja. Entenderam? Vamos lá, vamos retomar aqui. Então, e aí, gente, depois dessa fase do estágio vegetativo, que a gente vai identificando por essas folhas unifoliadas e trifoliadas, para a gente identificar em que estágio vegetativo está, a gente vai para o estágio reprodutivo, né? Que vocês podem ver aí que são três, né? Quatro, na verdade. R1, R2, R3 e R4. Então, nessa fase reprodutiva, a gente que vai começar mesmo o início do florescimento, né? Que começa em R1. Então, esse é o início do florescimento, em que aparece a flor aberta no nó da planta. Você pode ver assim, ó, se abrindo aqui, né? O nó da planta, e você começa a formar a flor aberta. Então, você sabe que é R1. R2, gente, a flor aberta vai para os últimos nós. Então, você está vendo, a R1, essa flor aberta pode ser em qualquer nó,
qualquer nó da planta. Já essa R2, no estágio reprodutivo da soja, você já vê ela nos últimos nós, como você pode ver aqui. Então, aí também você vai identificando, gente, o estágio reprodutivo da soja. Em que estágio você está em relação ao reprodutivo. Na R3, gente, você já tem o início do florescimento das vagens. Vocês já vão identificando a vagem sendo formada, né? Então, essas flores, gente, que foram formadas aqui, elas vão começar a cair, né? E aparece aí, essa vagem começa com um tamanho mais ou menos de meio centímetro, até o tamanho final, que é 2, certo? E na R4, você já tem uma vagem completa. Na R4, a vagem já atingiu o tamanho ideal, que é 2 centímetros, né, gente? Então, nessa vagem, você tem ainda o fruto verde, né? Está muito imaturo ainda, né? Mas está em fase reprodutiva. E aí, gente, essa fase R5, gente, que é a fase que vai começar a enchimento dos grãos. Então, ali na R1, R4, você teve a formação, né? O início do florescimento e a formação da vagem. E aqui, a partir de R5, você vai ter o enchimento dos grãos, né? Então, essa é a fase muito crítica, né, gente? Que você precisa que esses grãos encham para ter um rendimento muito bom na quantidade, né? Uma fase muito crítica, né? E que nessa fase aqui de R5, a planta vai direcionar toda a sua energia, né, para o crescimento e peso desses grãos, né? Então, a partir da R1, você já tem esses grãos que você só percebe ao tato. Você tem que tocar e direcionar assim, olha, tô sentindo o grão. Aí desse você tem 10% do tamanho do grão que você quer. Na R5.2, os grãos você está de 11 a 25%. Na R3, gente, 5.3, você já tem 26 a 50%. Então, isso aí é o tamanho do grão que você precisa, né? Então, você está desenvolvendo aí a porcentagem tanto do tamanho do grão. Na R4, 5.4, você tem até 75% e conclui na R5.5, que chega a 100%. Então, 100% é o ápice do enchimento do grão, né? E você tem aí já se preparando para a colheita, certo? Vamos fazer a primeira questão aqui de soja. Dei uma lida aí, 2 minutos para vocês, para a gente responder essa questão. Vou dar 2 minutos. E aí, gente, já responderam qual é a alternativa que vocês estão considerando aí para essa questão sobre a soja? Vamos ler juntos, né, gente? Então, no monitoramento fenológico da cultura da soja, o gestor e o técnico agrícola, vocês, né, vão precisar identificar com precisão a abertura das folhas para identificar os estágios vegetativos, né? V1, V2, V3. Essa identificação é crucial para o planejamento econômico do manejo. Muitas bulas de herbicida e fungicida estipulam o limite máximo de aplicação com base nos nós, nas folhas trifoliadas completamente desenvolvidas. Então, sobre essa diferenciação anatômica, o surgimento dessas folhas, gente, e trifoliadas da soja, assinale a alternativa correta. Então, letra A. As folhas unifoliadas são as primeiras folhas verdadeiras da soja? Verdadeiro ou falso isso? São, né, gente? As primeiras folhas que surgem da soja são as unifoliadas. Então, e elas surgem em um par oposto do mesmo nó, né? E é no estágio qual? V1. Então, no estágio V1, formam as primeiras folhas da soja, que são as folhas unifoliadas, que estão no par oposto, estão paralelas umas às outras. Então, ela tem apenas esse folíolo, e a partir do nó seguinte, ela passa a emitir apenas folhas trifoliadas, que são de 3 folíolos. Então, gente, essa letra A é a alternativa correta. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui a caneta. Então, vamos ver porque as outras estão erradas, né? Letra B. As folhas trifoliadas surgem diretamente do solo, junto com os cotilédonos no estágio VE, sendo responsáveis por toda a capacidade fotossintética inicial da planta, antes da emissão das folhas
unifoliadas, né, gente? Quando surgem diretamente do solo, gente, não são as folhas, né, gente? Então, o que surge diretamente do solo é que está no estágio de emergência. Então, não é essa fase de vegetativa. A gente está falando do estágio vegetativo. Então, não, elas não vão surgir diretamente do solo. Diretamente do solo, vocês têm a semente que forma depois a emergência que sai e emerge no solo. Então, essa alternativa está errada, certo? Vamos para C. Sim, sendo responsável por toda a capacidade. Então, nessa fase, quando ela surge diretamente do solo, ainda não tem a capacidade fotossintética, gente. Ainda precisa do cotilédone, da energia do cotilédone, certo? A letra C. O estágio V2 da soja é caracterizado pelo momento em que a planta apresenta 2 folhas unifoliadas e 3 folhas trifoliadas. Gente, o V2, você já tem folhas trifoliadas, não tem mais unifoliadas. Unifoliadas é só V1, gente, certo? Então, também está errada. Letra D. As folhas unifoliadas e trifoliadas possuem a mesma função e formato. Não, né, gente? Diferente. Unifoliada e trifoliada tem um formato diferente, a maneira que elas estão dispostas é diferente. Então, elas estão erradas também. E a letra E. Para monitoramento de pragas, o gestor deve considerar as folhas trifoliadas, uma vez que lagartas e percevejos atacam exclusivamente as 2 folhas unifoliadas durante todo o ciclo econômico da cultura. Totalmente falso, né, gente? As pragas não vão atacar só as unifoliadas, a praga vai atacar a planta toda. Vai atacar toda a planta. Certo, gente? Então, a resposta correta dessa é a letra A. Então, estudem, viu? Tô vendo que vocês vão responder questões relacionadas a essa parte aí também, de identificação dos estágios vegetativos aí, tá? Vamos dar continuidade aqui. Mais uma questão de soja, para a gente terminar a soja aqui. 2 minutos para vocês. Qual foi a alternativa que vocês estão achando que é? O que é que vocês acham? Vamos ler junto, né? Vamos fazer junto, então. Na gestão do cultivo da soja, a entrada da lavoura na fase reprodutiva, identificada pela letra R, exige uma mudança radical no monitoramento do negócio. Então, é nesse período que se define os componentes do rendimento, o número de vagens, né, gente, do grãos e o peso dos grãos, que a gente falou aí sobre as fases reprodutivas e de peso do grão, onde os prejuízos por praga, doença e estresse hídrico atingem o maior impacto financeiro. Vamos, considerando os principais estágios reprodutivos da soja, o manejo da lavoura, assinale a continuativa correta. O estágio R1 representa o início do florescimento, gente. Momento em que o gestor deve encerrar completamente qualquer aplicação de qualquer inseticida ou fungicida? Não, né, gente? O estágio R1 é o início do florescimento, sim, em relação ao reprodutivo, mas não vai encerrar a aplicação do inseticida, né, gente? Porque esse controle de pragas e doenças, ele vai tem que continuar protegendo as floras e folhas superiores. Entendeu, gente? Vamos lá, letra B. O estágio R7 indica a maturação plena da lavoura. É no R7 que acaba a maturação completa da soja? Não, né, gente? O estágio que termina é o estágio R8. Então, esse estágio aqui é o R8. Da maturação plena da lavoura. Então, é nesse estágio que você tem a maturação plena, para dar entrada para a colheita, certo? O estágio R5, que foi aquele que a gente falou aqui sobre o enchimento dos grãos, é o enchimento dos grãos, nele as folhas começam a cair naturalmente e a planta entra em senescência total, dispersando o monitoramento de percevejos, sugadores de grãos. Gente, R5? R5 vai cair em senescência total? Em R5, gente, o que a gente vai fazer em R5?
Vocês lembram? Que tem o enchimento dos grãos, né? A planta está em total, né? Período reprodutivo, não está em senescência. A senescência, gente, vocês lembram aquela fase que a gente tem, que é aquela fase de descanso, lembra da planta? Então, não, gente, o estágio R5 não está em senescência, certo? Agora, a letra D. No estágio R3, que tem o início da formação das vagens, né? E o R4, que a vagem está completamente desenvolvida em relação à fase reprodutiva. O estresse hídrico, por falta de chuva, causa aportamento das estruturas. Com certeza, né, gente? A gente falou sobre isso, inclusive. Porque esse estresse hídrico faz com que a vagem dentro, né, que o grão não se desenvolva completamente. E sendo um período muito crítico para o gerenciamento da água. Ai, gente, não apareceu o E aqui, ó. Ó o E aqui, eu nem sei, nem eu acabei não colocando diferente aqui. Tá, e o R1, R2 é a maturação fisiológica dos grãos. O período em que a gestão dos crustos entra na... Não, né, gente? R1, R2 é fase de início de florescimento, não é a maturação fisiológica dos grãos ainda. Então, a resposta certa é a letra D. Certo? Acharam difícil? Tem que dar uma revisada aí na fenologia. Você vê que essa parte aí ficou mais... Vocês têm que lembrar de cada fase, do que acontece em cada fase, da fase reprodutiva, da fase vegetativa, identificação, tudo certinho, viu? Vamos para o próximo. Vamos falar sobre o trigo também, né? O que a gente viu sobre o trigo, gente? Então, o trigo também passa por todas essas fases aí, né? De germinação, crescimento da plântula, segunda folha, terceira, quarta folha e 9 ou mais folhas abertas. Então, você tem aqui, ó, essa anatomia aqui do trigo, né, gente? Você tem as raízes seminais, você tem essa parte aqui do mesocótico, que é a parte que é abaixo do solo, né? Que vai conectar a semente a essa base aqui de cá, né? E vocês têm esse coleótipo também, que é uma membrana, tipo, protetora para proteger a planta, né? E a formação das folhas, né? Então, você tem aí nessa parte de germinação e trigo. Então, aí temos a fase de afilhamento, gente. A fase de afilhamento já relacionada ao trigo, né, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão dormindo? Eu achei que estava dormindo. Então, vamos lá. A fase de afilhamento, né? Que é uma fase 2 que, como principal, né? Vão surgindo vários filhos, né? Vários afilhos aqui se desenvolvendo, né, gente? Então, o caule, né? Que é o colmo, né? Que chama de colmo, né? O caule principal está se expandindo, né? Estão surgindo aí vários desses filhos paralelos. Então, esse se dá pela numeração 2 a N, e N vai representar o número de afilhos, né? Então, a fase 3 em relação ao trigo, vocês têm aí o alongamento, né? Que vai crescer, a planta vai crescer em altura, né? E os nós vão se tornar visíveis aí, que você está percebendo aí, né? Então, os nós vão ficando bem visíveis nessa fase aí, né? E a fase 4 é a fase de emborrachamento, que essa bainha foliar se engrossa e vai finalizar, gente, na fase 4, né? Dessa do trigo, o período vegetativo. Então, temos aí essas fases iniciais, né? Temos aqui uma figura também que fala de algumas estruturas, né? O colmo, que é o caule principal, né? A bainha, que é a parte da planta que vai envolver esse colmo, né? Que é o do caule principal. Temos também aqui, ó, essas aurículas, né? Que chama de pescoço da folha e toda a estrutura da folha do trigo, certo? Então, vamos falar do espigamento, né? O espigamento aí, que é a fase 5, que vai ter essa emergência, né? Essa inflorescência. Então, aí já começa a fase o quê, gente? Reprodutiva, né, gente? A partir dessa fase 5, que você tem o processo de formação das flores. Então, nesse momento aí, nessa fase 5, que a espiga começa a sair de dentro da bainha, né?
Então, de dentro da bainha aqui, ó, dessa bainha aqui formada aqui, ó, vão saindo as espigas, né? As espigas. Na fase 6, você tem essa abertura das flores, né? Tem a abertura das flores, é o período de floração, né? Propriamente dito, com a abertura dessas flores. E aí, nessa fase 6, gente, chamada de ântese, que é o período que ocorre o quê? A fertilização, a polinização, né? Essa fase 6 aí. E na fase 7, você já tem, né? Já está fertilizado, já fertilizou, você tem a formação desses grãos, né? Os grãos com essa aparência leitosa que se desenvolvem. Então, dentro do grão ele vai estar meio líquido, né? Se você apertar, você vai sair um líquido bem branquinho, né? Então, essa é a fase aqui de espigamento. Continuando na fase 8, né? Eles já vão ganhando o quê, gente? Vão ganhando massa, né? Vão ganhando, aumentando em tamanho e peso, né? E já adquirindo aí amido e nutrientes que eles precisam para aumentar o tamanho e peso do trigo, né? Ou do pegamento do trigo. E a fase de maturação total é a fase 9, que é o estágio final, onde os grãos, né? A planta vai secar, vai perder aquela cor verde, vai adquirir esse tom dourado lindo, né? O trigo, né? É o nosso ouro, que reluz é ouro. Então, vai perdendo aquele verdinho, vai pegando esse tom dourado maravilhoso do trigo. Então, atingindo uma umidade ideal para ser colhidas pelas máquinas. Vamos fazer uma questão de trigo. 2 minutos para vocês. E aí, qual foi a alternativa que vocês assinalaram aí nessa questão 6? C, a colega acha que é C. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver alternativa por alternativa. Então, durante o desenvolvimento da cultura do trigo, a planta passa por diversas mudanças visíveis em sua estrutura. Uma dessas fases é chamada de emborrachamento. Assinale a alternativa que descreve corretamente o que acontece na planta de trigo durante a fase de emborrachamento. Letra A. A semente começa a absorver água do solo e emite as primeiras raízes. Que fase é essa, gente? Essa fase aqui é a germinação. Então, essa aqui não é um emborrachamento. Na germinação, que a semente começa a absorver água do solo e vai emitir as raízes, certo? B. O colmo, o caule da planta solta os primeiros perfilhos ou galhos laterais, perto do chão. Que fase é essa, gente? Fase vegetativa de perfilhamento. Então, essa não é a fase ainda nos perfilhos, né? Fase vegetativa, que começa a formar os galhos laterais. Letra C. A espiga de trigo cresce e fica escondida dentro da bainha da última folha, deixando o colmo estufado ou inchado. Que fase é essa, gente? Justamente essa mesmo que a colega falou. Essa é a fase de emborrachamento, né, gente? Então, essa é a fase, gente, que a espiga vai ficar embrulhada dentro, né, protegida nessa bainha e vai formar esse inchaço, né? Que esse formato chama de inchaço grávido, né? Então, vai indicar que essa espiga está quase pronta para sair. D. As folhas da planta começam a amarelar e secar porque os grãos já estão maduros e prontos para a colheita. Aí já não, né, gente? Aí já é a fase... a D já é a fase de maturação, né? Ainda não é essa fase de emborrachamento. E letra E, as flores da espiga se abrem completamente para liberar o pólen e realizar a fecundação. Essa é a fase linda da ântese, né? É a fase da ântese. Então, resposta certa, letra C. Ai, gente, infelizmente não vai dar tempo da gente terminar de fazer todas as questões para a prova. Mas vou fazer o seguinte com vocês. Faltam 3 questões para terminar essa revisão e faltam poucos minutos, né? Posso seguir até 13h40? Para a gente tentar fazer essas questões? Posso seguir direto? Vamos seguindo, né? Eu vou fazer direto, porque eu vou fazer direto a pergunta, para a gente poder adiantar.
Vamos falar do milho. O que é que vocês lembram do milho aí? O que é que vocês lembram do milho, né? No milho, gente, o desenvolvimento da planta é dividido em duas grandes fases. Tem os estágios vegetativos e tem os estágios reprodutivos. E as fases mais marcantes de fase de reconhecer, gente, no milho é o quê? A fase de inflorescência, né? Que tem a fase masculina, que é feita pelo pendão, e tem a fase da liberação do pólen. Qual é a alternativa que vai dizer a fase do estágio fenológico específico do milho? Hein, gente? Nessa fase aí do pendão. Então, gente, essa fase do pendão, que é a inflorescência masculina, gente, ela é a fase A, é o chamado de pendoamento, gente. Essa fase da inflorescência masculina, que você vê o pendão que forma por último lá no topo da planta do milho, você tem o final dessa fase vegetativa, né, gente? Então, você consegue ver o pendão formando nesse final dessa fase vegetativa. Certo, gente? Vamos passar rápido aqui para a gente terminar aqui. Café. Então, na cafeicultura, você tem acompanhamento dessas fases, né, do desenvolvimento da planta, para que o produtor saiba o momento exato de realizar os tratos culturais. Uma das fases mais marcantes ocorre após a polinização das flores, quando as pétalas caem e dão lugar a pequenos frutos verdes e arredondados, que se assemelham às pequenas esferas. Como é conhecida essa fase inicial de formação de frutos do café, gente? Vocês lembram? Vocês lembram? Começa a fase inicial de formação de frutos do café? É a chumbinho, né? Porque forma esses frutinhos que formando do café. Ele é bem redondinho, gente. Aí, essa fase de formação de extração de frutos é o chumbinho. A fase de cereja já é a fase final de maturação, né, gente? Que você já está para a colheita do café, certo? Então, a fase inicial de formação de frutos é o chumbinho. E a última de tangerina pocã, para a gente concluir, porque eu não vou dar tempo de falar lá sobre elas. Vamos ver. Vamos fazer a sequência aqui. O momento da abertura das flores, expondo as pétalas brancas, os estames e o pólen. Você acha que fase é essa, gente? Essa aqui é a ântese. Você lembra que a ântese, gente? A ântese é a fase da abertura das flores. Não esqueçam disso na prova, viu? A ântese é a fase de abertura das flores. Então, o momento de abertura das flores é chamada de ântese, que vai expor as pétalas, o estame e o pólen. Queda das pétalas e início do crescimento dos frutos, que se apresentam muito pequenos e esverdeados. O que você acha disso, gente? Essa fase aí? Essa fase que início do crescimento dos frutos chama de... A gente acabou de ver. Chumbinho, né? Então, tivemos aqui 2, fiz errado aqui, ântese 2, esse aqui chumbinho. O chumbinho, gente, que começa os frutinhos, ó, redondinhos, verdeados, tanto no café quanto aqui na pocã, vocês lembram? Fase do final do ciclo pela mudança de cor da casca de verde para alaranjado e equilíbrio entre açúcares e acidez. Isso aqui, final do ciclo, é o quê? Maturação, 4. E o período que as estruturas reprodutivas estão fechadas e protegidas pelas sépalas, antecedendo a abertura da flor. Então, o período que antes da estrutura reprodutiva é a botão floral, antes da abertura da flor. Então, é 2, 3, 4, 1. Qual é a alternativa? A. Então, gente, para a gente encerrar aqui aqui já está acabando aqui a aula, lembre desses tópicos que a gente estudou em cada cultura e que vai dar bom amanhã, viu? Estudem! Um abraço para vocês e até amanhã. Boa prova! Tchau, tchau!